Olá, desejo que todos estejam bem. Vou falar hoje sobre a função subtotal, que retorna um subtotal em uma lista ou em um banco de dados. É a função simples de utilizar, mas que ajuda e muito quando queremos totalizar informações utilizando filtro. Vou utilizar 3 planilhas para exemplificar o uso desta função. Eu vou iniciar aqui colocando então o filtro. Eu vou na guia dados, no grupo classificar e filtrar e clico em filtro. Muito bem, já está aqui colocado o filtro. Antes de fazer a função subtotal, eu vou inserir a função soma para que vocês vejam qual a diferença aqui. Então, está inserida a função soma e eu vou filtrar aqui então pelo ano. Eu quero do ano de 2022. Vou deixar aqui marcado também que eu quero que apareça o total. Vou dar OK. Vejam que ele continua com o mesmo valor, R$ 3.080.150. Vou limpar o filtro e é o mesmo valor. Então, com essa função soma, ele não faz, ele não vai modificar o total mesmo nós filtrando. E agora eu vou colocar a função subtotal para vocês verem a diferença. Então, vou colocar igual a subtotal. O parâmetro que eu quero é a soma, então o número 9, ponto e vírgula, e o intervalo que eu quero que seja feita a soma. Fecho parênteses e dou um Enter. Então está aqui o valor R$ 3.080.150. Só que agora eu vou filtrar também. Vou filtrar para o ano de 2022. E vejam bem, agora ele somou somente os valores de 2022. Se eu quiser ainda filtrar mais, eu vou filtrar aqui então, agora, somente por for. E olha, novamente, então estou com 2 filtros e ele está fazendo a soma exatamente do que eu estou filtrando. Eu vou escolher aqui, vou colocar aqui Fiat, Então ele continua obedecendo o filtro. Vou tirar aqui, vou colocar GM, Então a função subtotal ela auxilia bastante. Vou vir aqui, eu vou limpar os filtros. Tá? Eu posso inclusive colocar aqui uma função subtotal para contar valores também, igual a subtotal. O parâmetro que eu quero aqui é conte valores, então eu vou colocar o número 3, ponto e vírgula, e vou selecionar as células, o intervalo. Fecho o parênteses, dou um Enter. Então tá aqui, eu tenho 23 ocorrências e eu vou filtrar aqui também, pelo ano. 2021, vou dar OK e vejam que ele também está filtrando aqui as células preenchidas. Então tenho 3 células aqui neste caso, 3 modelos de carro. Vou limpar aqui o filtro e vou então para a planilha número 2, função subtotal 2. Já clica no botão curtir, assim nos ajuda a continuar trazendo material de qualidade para você. Na segunda planilha, vou utilizar a função somente nos valores de moeda. Então, vou inserir o filtro. Então, está inserido o filtro. Aqui, então, vou colocar a função subtotal. Então, igual a subtotal. Eu vou querer como soma, então 9. Eu poderia fazer média também, mas aqui no caso eu vou inserir a soma, ponto e vírgula, e vou selecionar o intervalo. Fecho parênteses e dou um Enter. Então está aqui, transformar aqui para moeda, Ctrl 1. Vou colocar como contábil. OK. Muito bem. Então agora aqui eu posso filtrar. Se eu posso clicar aqui em filtrar, eu quero só do AA1022. Vou dar OK, Então somente do número de conta AA1022. Vou tirar aqui, vou colocar uma outra. Vou colocar aqui AC1022. OK. Então ele está filtrando para nós somente os valores. Eu posso também aqui, deixa eu limpar o filtro. Eu posso então também, arrastar até o fim. Tá? E fazer também um filtro aqui. Então vou fazer um filtro aqui. Vou fazer por pedido AA1024. Então tá ali. Só tem um valor apresentando, então ele faz a totalização
de todas as linhas. Então veja que a função subtotal ela é muito útil. Vou colocar aqui mais um, vou tentar aqui o AA1026. Então tá ali também uma ocorrência só. Limpo o filtro, tá? Vejam como a planilha ela nos auxilia bastante, né, a função subtotal para adquirirmos, né, termos acesso a algumas informações filtrando. É fundamental essa função que é pouco utilizada, às vezes as pessoas não conhecem e ela nos ajuda demais. Nesta terceira planilha, vou utilizar outras funções e mostrar uma outra forma de utilizar a função. Vou começar nomeando alguns intervalos, assim fica mais fácil. Se você não lembra como fazer, já fica um reforço. Então, primeiro eu vou colocar aqui, então, vou colocar a tamanho, eu vou colocar como siglas. Então, vou selecionar aqui, selecionei o intervalo, eu clico aqui e digito ali, então, siglas. Só digito o nome e dou um Enter. Lembra-se que não posso colocar, se eu colocar dois nomes, não posso deixar intervalo entre uma palavra e outra. Então, olha aqui, coloquei siglas, ele já sabe então que é este aqui. O preço unitário eu vou colocar como preço. Então, seleciono aqui o intervalo, clico na caixa de nomes e coloco ali então preço. Dou um Enter. O preço total eu vou selecionar também aqui e vou dar o nome de total. Clico lá, total. E por fim, a tabela tamanhos. Vou selecionar aqui a tabela tamanhos, vou dar o nome para ela de tamanhos. Dou um Enter. Então aqui nós temos então já nomeado os nossos intervalos. Na célula D4, eu vou utilizar a função procv para trazer a descrição. Então vamos lá, igual procv. O valor procurado é C4. Ponto e vírgula, e aqui vou entrar então com o tamanho, com o intervalo nomeado, que eu sei que é tamanhos, né? Então eu vou colocar ali T, já aparece para mim aqui, ó, tamanhos, né? Vou clicar aqui em cima, ele já entende que é aquele intervalo ali, ponto e vírgula, eu quero a coluna 2, e eu quero a correspondência exata, então é 0, fecho o parênteses e dou um Enter. Muito bem, eu posso simplesmente agora puxar pelo auto-preenchimento, porque ele vai fazer a correspondência exata, que quando eu uso o nome, ele fica como valor absoluto, ok? Isso nos dá bastante segurança no trabalho quando nomeamos e fica mais fácil para a gente localizar, né, o que a gente quer. Vou colocar aqui só, vou centralizar. Muito bem. Na célula F4 eu vou fazer uma simples multiplicação. Então aqui igual a quantidade que multiplica o valor unitário. Então está aqui só aspas, demais células. Então temos aqui os totais. Eu vou utilizar a função subtotal para obter o total geral e as demais informações que eu tenho aqui nesse nosso quadro, nessa nossa tabelinha aqui. Então, olha lá, igual subtotal. Aqui vou começar com soma, então eu vou colocar o parâmetro soma, 9, ponto e vírgula, e agora eu vou entrar com o intervalo que eu nomeei, que é total. Fecho o parênteses e dou um Enter. Então está aqui, vou colocar aqui como os valores. Contábil, ok. Então o total geral 8.557. Vou colocar aqui então agora igual subtotal. Eu vou colocar aqui a média, que é 1, então o parâmetro 1. E vou selecionar o intervalo que é total, né? Fecho o parênteses e dou um Enter. Então aqui nós temos o total, a média geral de R$ 611,24. Aqui eu quero saber o maior valor e depois o menor valor. Então igual a subtotal. O parâmetro é máximo, então é 4. Ponto e vírgula, total.
fecho o parênteses, dou um Enter, e o menor valor igual a subtotal. O parâmetro de menor é 5, que é o mínimo, e total. Viu como é? Nomeando facilita demais para nós utilizarmos então, né, as funções. Qualquer uma delas tendo o intervalo nomeado ajuda bastante. Vou colocar aqui o filtro, dados, filtro. E aqui eu posso filtrar, vou filtrar aqui por tamanho. Total pequeno, vou dar OK. E ele já filtrou aqui, ó, o total geral, a média, o maior valor e o menor valor, ó. Então aqui, se eu selecionar essas células aqui, tá aqui, ó, 3.015,40. O maior valor 1.224, o menor valor 293, tá? E aqui é a média. Então vejam como é prático. Eu posso também filtrar. Vou filtrar aqui. Não, aqui não tem mais como filtrar, porque são só o tamanho, né? Então vou limpar o filtro aqui. Vou filtrar agora como. Vou filtrar pelo tamanho médio. E veja que automaticamente ele já fez, né, a filtro, já colocou, já alterou os valores aqui, fazendo os subtotais referentes ao filtro que eu coloquei aqui, que são tamanhos médios. Vou limpar aqui o filtro. Muito bem, eu vou deixar filtrado. Vou filtrar aqui então agora, vou colocar ele no tamanho grande. Vou deixar filtrado. E eu vou colocar agora também na tabela, tá? Na tabela de tamanhos, vou utilizar a função soma-C. Então olha lá. Igual soma C. Vou colocar, eu quero saber, quero fazer a soma pela descrição, na verdade, né, pelo tamanho, e eu vou colocar então, a gente nomeou como siglas, então siglas, ponto e vírgula. Eu quero filtrar pelo tamanho, que é pequeno, ponto e vírgula, e eu quero o total. Então, nós já colocamos, né, o nome total, fecho parênteses, então tá ali. A função igual soma C, siglas que se refere ao tamanho, né, a gente nomeou. H24 é o parâmetro que eu quero pelo parâmetro P, ou seja, por tamanho pequeno. Ponto e vírgula, eu quero a totalização. Vou dar um Enter. É que basta que eu puxe pela auto-preenchimento. Deixa eu só colocar aqui como contábil. Contábil. Ok. E por que eu posso puxar pela auto-preenchimento? Porque quando eu coloco no meio o intervalo, fica como valor absoluto, como eu falei antes. Tá? Então ali, ó. Então está filtrado, eu vou tirar o filtro aqui, limpar. Tá? Então eu tenho a soma C do pequeno é R$ 3.015,40. No valor médio é R$ 2.513,40 e no grande é R$ 3.028,60. Então aqui nós utilizamos nessa planilha a função PROC-V, a função subtotal e a função soma-C. E vocês viram então quando eu filtro aqui, né? Vou selecionar aqui então grande, médio e automaticamente já faz a filtragem aqui, né, dos valores total, média, maior e menor. Então muito útil para nós trabalharmos com intervalos, com banco de dados, nos auxilia muito em tabelas grandes, né, onde a gente precisa fazer filtro. Só que limpar o filtro então. Beleza, então pessoal, as planilhas estão finalizadas. Se ficou alguma dúvida ou sugestão de aula que gostaria de ver aqui no canal, escreve nos comentários ou envie um e-mail para a nossa equipe. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam dominar o Excel. Grande abraço a